Vamos ficar de pé. Mais uma vez nós estamos aqui, para adorar ao Senhor, para ouvir da sua palavra, para ministrar a palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que realmente nos levanta, e quão maravilhoso é nós termos essa oportunidade única, de falarmos da palavra de Deus. Então que nós venhamos a aproveitar enquanto temos essa oportunidade para testemunhar, para falar da palavra a cada dia das nossas vidas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a espada, Quantos aqui trouxeram sua espada? Aleluia! Se temos a nossa espada, nós estamos preparados para a guerra, Estamos aptos aí a guerrear, e o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está conosco todos os dias da nossa vida, amém? Então que nós possamos celebrar, porque o nosso Senhor, Ele não nos abandona, independente se a situação está boa ou ruim, o nosso Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias. E aqui, segundo o Evangelho de João, no capítulo 6, a palavra do Senhor a partir do verso 25, dizendo aqui que Jesus, Ele é o pão da vida. João 6 e 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em Ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão dos céus. E Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai, aleluia, quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo, aleluia. Jesus, Ele é o pão da vida. Não trabalhem simplesmente para aquilo que é palpável, mas que nós venhamos a nos dedicar a buscar a presença do Senhor, a trabalhar a cada dia por aquilo que nós não vimos, mas sentimos, por aquele que nós esperamos, aleluia, que um dia Ele virá buscar a sua igreja, uma igreja lavada e remida no seu sangue. Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, aleluia. Então oremos ao Pai. Deus maravilhoso e bendito, Senhor, nós estamos felizes nesta hora e neste dia, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, Senhor. Nós nos alimentamos sim com o pão, Senhor meu Pai, neste dia. Muitos aqui estão satisfeitos, Senhor meu Pai, mas neste momento nós estamos aqui para nos alimentar da Tua palavra. Nós estamos aqui para receber de Ti, Senhor meu Deus, o pão vivo que desce do céu. Senhor, nós precisamos da Tua palavra sobre as nossas vidas. Nós precisamos todos os dias, Pai, nos alimentar desta palavra viva que nos traz o refrigério, o reforço, para que nós caminhemos todos os dias, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós temos plena convicção de que dentro em breve o Senhor irá voltar e buscar a sua igreja, mas até que isso não aconteça, Senhor, continue nos dando esta oportunidade, enviando-nos a Tua palavra, através dos Teus servos, através dos líderes,
Senhor meu Deus, ao qual o Senhor levantou diante de nós, Pai, no nome santo de Jesus. Use poderosamente a vida de cada um aqui nessa noite, aqueles que estarão louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, pregando a Tua palavra, testemunhando de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós celebramos esta hora, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E vamos dar aqui uma salva de palmas ao Senhor. Que maravilha. E vamos já adorar o Senhor com algumas canções. Convido aqui nosso irmão Ronaldo. Falei para ele daqui uns dias, né? Vai treinando aí que já vai ser dupla, Rosane e Ronaldo. Aí falou assim, não, espera mais um pouco. Então por enquanto é só o Ronaldo. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu. É um santo verdadeiro, o meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Esse Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver esse lugar. Entre agora nessa nuvem, conheça mais desse meu Deus, e sua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a sua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida ele vai mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha, quando ele ordena até a terra para. Hoje a sua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a sua vida ele vai mudar. Erga a sua mão e o adore nessa hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Erga a sua mão e o adore nessa hora.
chega de derrota, agora é só vitória. Só vitória. A luta chegou de repente e te colocou frente a frente da angústia e da dor. Você se quebrou em pedaços, a alma se viu em cansaço, ninguém te ajudou. O vento levou a alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado, ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a sua cabeça, que o samaritano do céu já está vindo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama e depois desta prova um troféu tu vai receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupe, irmão. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. O vento levou a alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado e ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a sua cabeça, que o samaritano do céu já está vindo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama e depois desta prova o troféu tu vai receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupe, irmão. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Louvores aí
que realmente nos alegra nessa hora. Deus quebra o vaso, né? Quantos aqui estão dispostos a serem quebrados? Senhor, se preciso for, assim como disse ali, né, no oleiro, lá na olaria de Deus, se preciso for, Senhor, o Senhor pode quebrar e fazer de novo, aleluia. Então permita-se ser quebrado por Deus, aleluias. Que o Senhor Ele possa nos moldar segundo a vontade dEle, aleluia. Que nós nos coloquemos na presença de Deus, diante da presença de Deus, e possamos aqui dizer a Ele: Senhor, faça aquilo que lhe apraz, faça aquilo que é da tua vontade, ó Pai. Trabalha na minha vida, faz de mim uma pessoa melhor aos teus olhos, em nome de Jesus. E nós estaremos agora, meus irmãos, contribuindo com os nossos dízimos e ofertas, né? E nessa tarde, assim como o pastor Carlinhos já tinha mencionado anteriormente aqui, né, que um amigo dele ali queria falar com ele, um empresário que não é desta cidade, e o pastor Carlinhos entrou em contato com ele, e ele pediu, né, primeiramente ele disse ali que acompanha a igreja através das mídias sociais. Ele não é desta cidade, e ontem, né, vocês viram que saiu ali o primeiro episódio da minissérie, né, Isso é Igreja, muito interessante, né? Quero aqui parabenizar aqueles que estão envolvidos aí pela iniciativa abençoada. E realmente isso, meus irmãos, tem um efeito muito positivo, porque aqueles que não podem estar aqui, né, eles têm condições de acompanhar os louvores, as palavras, os testemunhos de outro lugar. Então, se temos esse recurso disponível, né, que nós possamos fazer bom uso dele, e tem sido feito dessa maneira. E essa pessoa procurou o pastor Carlinhos, disse que sempre acompanha ali, né, os trabalhos da igreja através da mídia social. E nessa oportunidade ele disse: ó, me passa aí o Pix da igreja que eu quero ofertar nessa obra, né? Eu quero abençoar essa obra. E assim ele fez, meus irmãos, né? Ele não frequenta aqui, né? Nunca esteve aqui, mas que possa estar um dia, não simplesmente porque ele ofertou, mas porque ele tem visto, né? Tem acompanhado, e o Senhor tem trabalhado mesmo ele não estando aqui, aleluia. Então que nós possamos continuar, né, valorizando e nos esforçando para isso, porque o reino do Senhor, né, ele está sendo aí alcançado, o reino de Deus, através do nosso testemunho, através da nossa evangelização. Hoje as coisas mudaram, né? Não é necessário que nós saiamos daqui e vamos até ali a cidade onde ele está. Mas enquanto nós estamos falando aqui, muitas e muitas pessoas estão ouvindo, sendo evangelizadas, aceitando a Cristo como Salvador, né? Reconhecendo que é pecador, pedindo ao Senhor que perdoe os seus pecados. E a obra de Deus vai avançando para a glória do nome dEle. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Por isso, glória a Deus que o Senhor tem levantado homens e mulheres dispostos a fazer o trabalho, a trabalhar para o Senhor, sem esperar nada em troca. Amém? E nós estaremos agora ofertando, né, dizimando, ofertando. Então, se você tem condições aí, sentiu no teu coração, faça aí uma oferta de gratidão ao Senhor, não por força nem por violência, né? Mas por gratidão. Com certeza o Senhor ele vai agir e trabalhar na sua vida, amém? E nós, enquanto estaremos aqui ofertando, né, o nosso irmão José estará louvando ao Senhor, amém? Estará adorando ao Senhor com uma canção, e que você possa ofertar e adorar o Senhor, amém? Pode vir, meu irmão. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
aplaude o teu momento raramente aplaudiria sua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isso sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A tua história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Oh, Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não esquece a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A tua história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu, te viu, te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem
não quer saber. Ele sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus do céu que não esquece a tua história. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus do céu que não despreza tua história, tua história. Glória a Deus. Aleluia. Deus. O momento, né, pode até fugir da memória, mas há um Deus no céu que não esquece a sua história. Sabe por quê? Porque foi Ele quem escreveu, né? Enquanto estava ouvindo essa canção, que Deus estava lá, eu me lembrei da pregação da Bruna, né? Que quando ela disse que o ocorrido com a mãe dela, aleluias, quando estava acontecendo ali o fato, e aí que Deus falou, eu estava lá. Eu estava lá. Deus tem um propósito em todas as situações. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Carlinhos, um chamado ao exame e à restauração. Examinemo-nos, e com certeza o Senhor, Ele falará conosco nessa noite, amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui com os nossos corações, Senhor, quebrantados, Pai, pelos louvores, pela palavra que já ouvimos, Pai. O nosso coração está preparado, Senhor meu Deus, como uma terra para receber a Tua semente, Pai querido. Que a Tua semente possa, Senhor meu Deus, neste momento, ser lançada em cada coração, e que possa produzir, Senhor meu Pai, em nome de Jesus. Nós cremos no efeito da Tua palavra, Senhor, nós cremos no resultado da Tua palavra lançada, Pai. Então usa o Teu servo como um agricultor, como aquele que semeia, Pai querido, que estará lançando a Tua semente, Senhor meu Deus, em cada coração nesta noite. Não, Senhor meu Deus, se restringindo apenas aos que aqui estão, Senhor, mas os que estão fora daqui ouvindo a Tua palavra, também receberão desta semente, Senhor meu Deus, e com certeza ela germinará em cada coração. Portanto, Senhor meu Pai, usa o Teu servo com toda a graça, Senhor meu Deus, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Quero que você abra sua Bíblia não sei como terminará esse culto, só sei que começou de uma maneira especial, né, irmãos? 2 Coríntios, capítulo de número 13, está escrito assim: e esta a terceira vez que vou ter convosco, porque por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder
de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós, mesmo se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação, e não para destruição. Quanto aos mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém, irmãos? Podei-vos assentar. Eu estava meditando na palavra do Senhor, referente, a esta palavra que fala muito ao nosso coração, principalmente o versículo, aqui nessa Bíblia, Almeida, revista e corrigida, é o versículo de número 13, mas se nós olharmos, em algumas outras traduções da Bíblia, igual a Strong, que é uma Bíblia que eu tenho aqui, via aplicativos, é o versículo de número 14. Então, se nós olharmos algumas traduções, nós vamos ver que o capítulo 13 de 2 Coríntios, ele contém 14 versículos. E em outras traduções, são 13 versículos. Então, é interessante, Porque quando nós lemos aqui o versículo de número 12, aqui está escrito assim, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, ponto. Então nessa tradução continua, todos os santos o saúdam. Já em outras traduções, pula para o versículo 13, e depois vem o 14, que é a bênção apostólica. Então, se algum dia alguém for ler, referente a essa bênção apostólica e falar 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, não está errado, porque isso depende da tradução. Amém, igreja? Estamos aqui para aprender, Então, glória a Deus por isso. Aqui nessa palavra, um chamado ao exame e à restauração. Aqui nós vemos nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios que nós vemos e enxergamos aqui vários aspectos, porque esta carta ela foi endereçada a um povo que estava vivendo de uma maneira onde eles praticavam o mal, praticavam o pecado. E até mesmo quando nós olhamos para o versículo 1, nós vemos ali que a partir daquele momento o apóstolo Paulo ele começa a falar dele mesmo,
Porque o pessoal ali de Coríntios estava agora indagando se o poder de Cristo realmente estava em Paulo. Então, por isso que Paulo ele começa essa última parte dessa carta aos Coríntios, falando justamente sobre ele e falando sobre aquelas pessoas que ali estavam. Então o capítulo 13, ele é marcado, ele marca ali o fim do diálogo de Paulo, justamente com aquele povo. E nós vemos aqui que foi um diálogo até mesmo difícil, porque aquela igreja, ela estava fazendo o quê? Ela estava questionando a autoridade de Deus sobre a vida daquele apóstolo, daquele homem que outrora fundou as igrejas ali em Coríntios. Então, se nós olharmos, o homem que levou a palavra até Coríntios foi Paulo, mas agora, nesse momento, ele estava sendo questionado se realmente o poder de Deus, o poder de Cristo, estava sobre a sua vida. Então, nesta palavra de hoje, nós vamos entender sobre essa verdade, a verdade de Deus, a verdade do amor de Cristo para com Paulo e também para com o seu povo, para aqueles que são escolhidos. Quando nós olhamos ali para o contexto cultural daquela cidade, nós vemos que ali era um centro cultural do Império Romano, e ela era marcada por imoralidade, idolatria e também uma grande diversidade de crenças e práticas. Então não era uma cidade ou um local, vamos dizer assim, saudável de estar. Então Paulo, ele chega ali com o poder de Deus, com o poder de Jesus em sua vida, para poder ministrar, para poder pregar justamente em uma localidade, em uma cidade que ela tem todos esses atributos ruins. Uma cidade onde ela era focada na imoralidade, na idolatria e também nessa diversidade de crenças e muitas outras práticas que ali acontecia. Então a igreja ali, ela foi estabelecida pelo apóstolo Paulo. E Paulo agora, ele como o apóstolo e fundador daquela igreja, ele está ali escrevendo essa carta para eles, para que eles possam se colocar num posicionamento conforme outrora eles estavam, quando Paulo estava presente. E Paulo, ele cita, em alguns versículos que nós lemos aqui, e nós vamos ver isso no decorrer do ensino, Paulo, ele cita, olha, eu não estou aí, mas quando eu estiver aí, eu vou tratar isso com vocês. E aqueles que pecaram, que não estejam pecando, porque se vocês estiverem pecando, eu vou tratar de tal maneira com vocês. Então Paulo, ele traz essa palavra, uma palavra até forte, uma palavra dura para aquela cidade, porém, ele não traz para matar, como nós vamos ver aqui nesse estudo, ele traz aquela palavra para poder trazer vida para os coríntios, para trazer vida à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para mostrar ali aos coríntios, irmãos, quem eles eram em Cristo. Eles eram o quê? Filhos. Então, a partir daquele momento, Paulo está justamente tentando trazê-los a vivenciar novamente aquilo que eles haviam vivenciado quando eles haviam se convertido. Então Paulo, ele vem trazer isso, e ele traz essa palavra, mas não uma palavra para matar, como nós lemos aqui, mas uma palavra para dar vida, para trazer vida. E é isso, irmãos, que a palavra ela precisa fazer em nós. A palavra do Senhor, ela precisa trazer vida para nós, e não morte. Então, quando a palavra de Deus, ela é pregada, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra que foi escrita por homens, porém, ela foi o quê? Ela foi dada através do Espírito Santo de Deus aos homens. Os homens foram então inspirados pelo Espírito Santo para que esta palavra pudesse ser escrita e ela chegasse até aos dias de hoje. Então esta palavra é uma palavra que nos dá vida,
Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela traz uma correção para nós, mostrando que nós estamos no pecado, não é que ela está mostrando para nós o pecado para nos matar, mas é para mostrar para nós que ela quer nos dar vida. Amém? Então é isso que Paulo ele tenta colocar ali na mente, na cabeça, né, daqueles homens naquele momento, e também serve para nossos dias, porque quando nós erramos ou quando nós pecamos, é através da palavra, é através da palavra de Deus que nós entendemos que nós precisamos voltar a ter vida, e só voltaremos a ter vida se nós realmente ouvirmos a palavra e praticarmos a palavra do Senhor. E quando nós olhamos para a referência escatológica desse capítulo, eu anotei assim, o apelo de Paulo para que os coríntios se examinem, como está registrado no versículo de número 5 que nós vamos estudar, tem uma forte conotação escatológica, ou autenticidade da fé, que é essencial, não apenas para a vida cristã presente, mas para o julgamento final diante de Jesus Cristo. Então todos estarão comparecendo diante de Deus, de Jesus. Todos os homens olharão e verão o Senhor Jesus Cristo, lá no juízo final. Mas ali será separado aqueles que realmente serviram ao Senhor da forma que deveriam servir, mas também estarão ali aqueles que são chamados de bodes, e estes serão lançados no lago de fogo do inferno. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos meditando na palavra, estamos aprendendo a palavra de Deus, não é apenas para a nossa vida diária, não é só apenas para hoje, mas é porque esta palavra é a palavra que vai nos levar para a eternidade com Cristo, aleluia. Então é isso que nós precisamos entender. Então a ideia de estarmos em Cristo aponta para a certeza da salvação e para a preparação do povo de Deus para o grande dia do Senhor. Então nós estamos sendo preparados aqui para esse grande dia, porque haverá aquele dia que nós chegaremos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nos separará, e Ele vai nos chamar para nos coroar, como nós aprendemos recentemente na escola bíblica. Então nós seremos o quê? Coroados, mas para isso nós precisamos estar firmes em Jesus Cristo. E entender, irmãos, quem nós somos em Jesus Cristo. Amém? Então, nós vemos aqui que essa interpretação, se nós olharmos para os antigos, né, da igreja, então muitos homens do passado, eles olhavam para esse capítulo 13 como um exemplo do equilíbrio entre a autoridade apostólica de Paulo e também do amor pastoral que ele tinha para com aquela igreja. Não era pura e simplesmente um apóstolo que estava colocado naquela posição, mas era um homem que zelava pela igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não era apenas um líder de momento, mas era uma pessoa que foi colocada por Deus naquele lugar. Não era apenas então essa autoridade. Os antigos da igreja, eles olhavam justamente isso. Eles olhavam para esse capítulo 13 e eles interpretavam sobre isso. Se nós olharmos aqui para os reformadores, né, como Calvino, ele ressalta que esta palavra, ela traz o homem a um autoexame. Então,
lá na antiguidade, os homens olhavam para esse capítulo 13 de 2 Coríntios, e eles interpretavam esta palavra justamente nisso. Um homem, um apóstolo, que não era apenas uma autoridade, mas era um homem que tinha amor pela igreja de Jesus, e tratava esta igreja com amor, um amor pastoral, assim como o Senhor Jesus, ele ensinou para que ele o fizesse. E já os reformadores olhavam para ela também, e olhava esta palavra como um autoexame, onde o homem ele olhava para dentro de si, e ele se autodisciplinava para uma vida cristã verdadeira na presença de Deus. Então não é apenas um ensino que nós estamos trazendo aqui hoje, mas os homens na antiguidade, eles olhavam para a palavra de Deus e eles traduziam esta palavra e eles interpretavam essa palavra dessa maneira. E nós vamos ver que Paulo, ele faz justamente isso. Ele trata aquela igreja, irmãos, com carinho, com amor, mesmo trazendo uma palavra forte, uma palavra onde tinha que acontecer, né, o autoexame. Porém, esse autoexame é o que traria para eles a restauração. Amém? E é isso que a palavra tem que fazer conosco, irmãos. A palavra do Senhor, ela tem que trazer restauração em nós. Quando José estava louvando aqui, irmãos, eu senti a presença de Deus de uma maneira muito forte. Porque, e é uma verdade, irmãos, as pessoas às vezes olham para nós um momento, mas esquecem muitas vezes da nossa trajetória, daquilo que nós passamos para chegar em certo momento, ou em determinados momentos. Quantos de nós já passamos por tantas lutas, por dificuldades? Quantos pecados nós já praticamos? Quantas pessoas já foram pegas na bebida, no álcool, e cometiam atrocidade quando estavam bêbadas? Pessoas drogadas, irmãos, cometiam atrocidade quando estavam drogadas. Mas hoje estão na presença de Deus, irmãos, aleluia, e na presença de Deus, ele se autoexaminou, e este autoexame trouxe a restauração da sua vida, e por isso está aqui, podendo glorificar ao nome santo do Senhor. E é isso que Paulo queria mostrar aos coríntios. Olha, eu não estou repreendendo vocês, porque vocês são fracos, porque nós realmente precisamos nos fazer fracos em Cristo, que também se tornou fraco quando foi morto na cruz, porém Ele nos faz forte em Deus, Ele nos faz forte no Pai, aleluia. E é isso que nós vamos entender a respeito desta palavra. Quando nós olhamos para o versículo de número 1, se der tempo da gente falar tudo, irmãos, amém, se não der, né, a gente fica aqui onde a gente parar, para a glória de Deus, e tudo é para a glória de Deus. Depois eu mando o ensino para você ali, você lê na sua casa, você medita na palavra, e você vai ver o quanto Deus ele vai falar com você, assim como Deus, irmãos, falou muito comigo nesses dias. Olhando a vida, irmãos, desse homem, desse apóstolo, meus irmãos, leia as cartas paulinas e compreenda o amor desse homem para com a obra de Deus, e o amor que ele tinha por cada vida. É lindo, irmãos, quando nós lemos, né, os evangelhos e lemos também as cartas paulinas, nós entendemos muito do amor, mesmo em prisão, Paulo amando as pessoas que estavam à sua volta. Então o primeiro versículo diz assim: esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmado toda a palavra. Paulo, ele estava ali anunciando que pela terceira vez ele estava indo ali à cidade de Corinto, citando ali, né, dessa maneira, quando ele fala sobre a questão dessa testemunha, citando Deuteronômios, capítulo de número 19 e o versículo de número 15, ele cita aqui, né, a respeito do princípio da justiça. Ele mostra que não
tomar apenas decisões precipitadas, irmãos, mas ele tomava decisões com base nas evidências, e evidência do quê? De testemunhas, com a exigência, assim como a lei pedia. Então Paulo, ele usou ali, aquele momento, como conhecedor da lei, ele usou Deuteronômio, e ele disse, olha, que venha 2 ou 3 testemunhas para aquilo que eu vou falar para vocês, para a conversa que nós vamos ter. Eu não quero ter uma conversa em particular, mas terão testemunhas para poder saber aquilo que eu tenho e aquilo que eu estarei falando com vocês. Isso indica, irmãos, a seriedade do desejo de Paulo trazer a justiça com sabedoria para com aquelas pessoas, tratar aquelas pessoas com amor, mostrar para elas, olha, vocês estão indo para o caminho errado, mas eu tenho esse caminho para continuar mostrando para vocês, assim como eu mostrei anteriormente, mesmo vocês duvidando de mim hoje, eu digo para vocês que o mesmo Cristo que estava e está comigo hoje, e eu quero mostrar isso com seriedade para vocês. Então é isso que o apóstolo Paulo, ele está querendo trazer aqui aos coríntios. Então o uso desse princípio, né, da lei, vai reforçar aqui a autoridade de Paulo como um líder cuidadoso, e além de cuidadoso, um homem justo, porque ele queria agir com justiça, e não agir, né, com a sua própria vontade, com o seu próprio intelecto. Ele não pretendia, irmãos, julgar aquelas pessoas de maneira emocionada. Ele não queria falar algo ali de maneira emocional, mas ele queria trazer algo ali, irmãos, com critério, com retidão, para que pudesse mexer e mover o coração daquelas pessoas, para que aquelas pessoas entendessem que ele estava falando de Cristo, que ele estava falando com o poder de Deus, o poder de Cristo em sua vida. Então é isso que esta palavra, ela está mostrando aqui para nós, que muitas vezes nós precisamos agir, né, fazer alguma coisa ou aconselhar alguém, mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa mesma retidão, essa mesma justiça para tratar causas. Nós não podemos tratar de qualquer maneira. Por isso, você que foi chamado para liderar, você que foi chamado para ser líder dentro da tua casa, que você saiba julgar com justiça, que você não julgue emocionalmente, mas que você abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus, ele possa fazer o que realmente precisa ser feito através da sua vida. As palavras, o jeito de falar e de tratar as pessoas com quem você vai tratar determinado assunto. Então, aqui ele está usando esse princípio, justamente para mostrar que ali ele estava tratando algo com critério, com retidão para com aquelas pessoas. Então, isso mostra que mesmo a disciplina na igreja, ela deve ter todos os princípios bíblicos e sólidos, para que isso seja feito com a justiça do nosso Deus Todo-Poderoso. O versículo de número 2, que ele diz assim, ó, já o disse antes, a segunda vez, como quando estava presente pela segunda vez. Então quer dizer, na segunda vez, Paulo já tinha alertado eles sobre a situação que eles estavam vivendo. E agora Paulo, ele diz aqui nesse versículo, olha, já foi lá, já falei para vocês por 2 vezes, e agora eu estou falando ausente de vocês, eu estou longe, mas eu digo novamente aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se for outra vez, não os pouparei. Então Paulo, ele está dizendo, olha, se vocês pecaram, eu terei que tratar com vocês, eu precisarei conversar com vocês, porque eu vou tratar vocês com justiça. A justiça de Deus estava sobre a vida de Paulo. E Paulo está aqui justamente advertindo aquelas pessoas, né, da reincidência do pecado, da reincidência dos atos pecaminosos que eles haviam cometido. Então, ele exercerá sobre eles disciplina. E sem, irmãos, hesitação.
É isso que Paulo está dizendo aqui, olha, não adianta, eu já falei 2 vezes, essa é a 3ª vez, eu estou falando ausente, mas quando eu estiver presente diante de vós, eu precisarei tratar dessa causa. Amém, irmãos? Então Paulo, ele traz esse conceito para nós, de que a correção, ela não é apenas vinda do homem, mas quando ela é feita dentro da palavra de Deus, e é aquilo que eu disse, irmãos, que é a palavra que nos molda, e é a palavra que nos muda, é a palavra que nos restaura, através do exame que nós fazemos, quando nós estamos meditando nela, é que vai trazer a nossa consciência, como nós estamos diante de Deus, e quem nós somos em Cristo. Então, ele já havia advertido uma vez, advertiu a outra vez, e isso mostra que a paciência de Deus, ela tem limites, que a disciplina é um ato de amor, que preserva o quê? A nossa saúde espiritual e também a saúde da igreja. Irmãos, quando acontece um pecado na igreja, e o pecado fica oculto, toda a igreja sente. Toda a igreja passa pela dificuldade. A presença do Espírito Santo, parece que ela não está no meio da igreja. Se entra uma pessoa endemoniada dentro da igreja, ela entra e sai com o demônio. Sabe por quê? Porque não existe autoridade dentro da igreja para expulsar o demônio. Por isso que é muito sério, e Paulo ele está dizendo assim, olha, importa que vós sejais advertidos. Então eu já falei 2 vezes, estou falando pela 3ª vez ausente de vocês, mas eu precisarei ir aí pessoalmente para tratar esse assunto, e se eu for aí pessoalmente, eu terei que tratar sobre este assunto. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada para nós, em nossos corações, não apenas aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Deus quer falar conosco para tratar com a gente, para tratar com a igreja dele. Quantas vezes, irmãos, já foi pregado sobre o pecado na igreja, e logo ao final do culto, houve a confissão do pecado? Não foi uma vez, não foi 2 vezes, mas foram diversas vezes que eu já vi isso acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque quando é a palavra de Deus que toca o nosso coração, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nós, aí nós começamos a nos examinar. Então, quando nós nos examinamos, acontece a restauração da nossa vida. E esta restauração, irmãos, ela traz vida à igreja, ela traz vidas para a igreja, ela traz pessoas realmente para a igreja que querem ficar livres do pecado e querem viver uma vida diferente, uma vida transformada. Amém, irmãos? E é isso que a palavra do Senhor ela faz em nós. Então Paulo ele age como um pai firme. Ele não age sem amor, mas ele age com amor, assim como ele aprendeu com Cristo. Ele está agindo agora com a igreja de Corinto, ele está agindo com firmeza, mas ele está ali preocupado com o bem-estar dos seus filhos na fé. Assim como o Senhor, ele tem preocupação com seus filhos, tem preocupação comigo e com você. Amém? Então olha como é lindo nós olharmos a palavra de Deus, uma advertência para a igreja de Corinto, mas é uma advertência que Deus traz para nós, mas uma advertência
com amor, aleluia, mostrando todo o amor de Deus para conosco, meus amados, mostrando para nós, irmãos, que nós temos um Pai amoroso, que cuida de nós, que quer ver o nosso bem, aleluia, que quer nos ver alegre, quer nos ver mais do que vencedores, irmãos, aleluia, em Cristo Jesus. Então Paulo está fazendo isso ali com Corinto, e também essa palavra hoje ela faz isso em nós, ela mostra para nós, se nós estamos no erro, vamos nos autoexaminar, vamos olhar para dentro de nós, aleluia, e este autoexame vai trazer restauração para a tua alma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 3, visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Então os coríntios, irmãos, eles pediam sinais da autoridade de Paulo, e ele responde, irmãos, que Cristo mesmo fala por meio dele. Lembra de 1 Coríntios capítulo 11, eu sempre cito aqui, Paulo ali, ele com toda a autoridade de Deus, ele diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele usa isso com ousadia, e aqui, nesse verso, irmãos, ele está mostrando justamente isso aos coríntios. Ele lembra que Cristo não é fraco, mas é poderoso, e que esta força se manifesta também em sua autoridade. É isso que Paulo está falando. Eu estou aqui como autoridade apostólica sobre vocês, e sobre esta autoridade apostólica que eu estou sobre vocês, Cristo está em mim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como é lindo, irmãos, nós entendermos isso na vida, de um líder. Aquele líder ali, Paulo está dizendo e mostrando para nós justamente isso, olha, eu estou falando com vocês com autoridade, mas é com a autoridade que há em mim, de Jesus Cristo, aleluia. Então essa afirmação, irmãos, liga a missão apostólica de Paulo diretamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não era apenas uma autoridade humana, mas era uma autoridade dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse homem que estava indo no caminho de Damasco, irmãos, para perseguir os cristãos, mas agora o Senhor Jesus tem um encontro com aquele homem, meus amados, aleluia, e transforma totalmente a vida dele, e agora ele está dizendo aqui, senhores de Corintos, a autoridade apostólica que eu trago sobre vós é a autoridade que foi posta em mim pelo Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então olha como é lindo isso, isso é maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, aqui está falando de Jesus, vive contudo pelo poder de Deus, porque também nós somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus para convosco. Paulo, ele compara aqui, referente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como homem na cruz, porque Jesus como homem na cruz, ele padeceu, ele sentiu dores. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali na cruz, irmãos, ele sofreu. Porém, Paulo está dizendo assim, olha, assim como foi o sacrifício de Cristo na cruz, assim também é a minha vida em Cristo, mas o poder de Deus estava sobre Cristo, e também agora nós que sofremos ou padecemos, o poder de Deus, o poder de Cristo está sobre nós. Meu irmão, você não é pouco, nós não somos pouco, irmãos. Há o poder de Cristo sobre a nossa vida, por mais que a sociedade talvez olhe para nós como fracos, nós podemos dizer, eu sou forte em Cristo Jesus, aleluia.
Porque se muitas pessoas olhavam naquele momento, olhando Jesus ali na cruz como fraco, o poder de Deus estava sobre ele, aleluia. O poder de Deus está sobre a minha vida, o poder de Deus está sobre a tua vida também. E Paulo está trazendo isso para o Coríntios, né? E eu posso aplicar isso para nós aqui, como foi aplicado. Eu e você, nós temos o poder de Deus, o poder de Cristo em nossa vida, aleluia, louvado seja o Senhor. Então essa é uma das afirmações mais profundas sobre a vida cristã. A fraqueza aparentemente é o caminho para a manifestação do poder divino em nós, irmãos, aleluia. Você não é fraco. Você não é fraca, porque quando você estiver fraco, haverá a manifestação do poder de Deus na sua vida, meu amado, aleluia. Os homens vão olhar certos momentos, mas Deus está marcando tudo desde o início, porque Ele conhece a sua vida desde o princípio, como foi louvado aqui, meus amados. Deus anota tudo, aleluia. Então não se sinta fraco, meu amado, não se sinta fraco, minha amada, mas se fortaleça em Cristo nesta noite, e saiba quem você é em Jesus você é mais do que vencedor, aleluia, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Paulo afirma isso aos coríntios, puxando a orelha deles, chamando a atenção deles, aleluia. E Cristo está falando isso para mim e para você, chamando a nossa atenção. Mas a palavra de Deus, irmãos, aleluia, como nós vemos aqui, Deus trata a nós como filhos, aleluia. Deus nos trata com carinho, por isso que Ele está falando dessa forma com você, está falando dessa forma comigo, aleluia. Versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, e permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então Paulo está dizendo assim, olha, se vocês não estão reprovados, eu digo para vocês, Cristo está em vós. Cristo está em vocês. Se você não blasfemou contra o Espírito Santo, se você não pecou contra o Espírito Santo, há Cristo em vós, aleluia. Ele está afirmando isso aqui para os coríntios. Então esse capítulo, irmãos, aqui, quando nós olhamos esse versículo, aqui Paulo está chamando esses homens para uma introspecção, para que eles possam olhar para dentro de si e fazerem essa autoavaliação espiritual. E eu convido você nesta noite, eu convido a mim nesta noite, a olhar para dentro de mim e ver como está a minha vida espiritual, como eu estou em Cristo, aleluia. Mas sabendo, irmãos, que se eu não fui reprovado, eu sabendo que eu não estou reprovado, Cristo está em mim, aleluia. Se você não foi reprovado, Cristo está em vós, meu amado, aleluia. Então Jesus está em você, Cristo está sobre a sua vida, louvado seja o Senhor. Não basta, irmãos, nós estarmos aqui dentro da igreja, nós precisamos estar em Cristo, aleluia. E quantos aqui estão em Cristo? Todos, né, irmãos? Todos estamos em Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos que o nosso teste é a nossa fé. Porque se nós temos Cristo em nós, irmãos, nós estamos aqui manifestando a nossa fé real em Jesus. Então essa passagem é uma passagem muito usada pelas pessoas ou pelos tradicionais, né, cristãos, principalmente em devocionais.
Quando nós olhamos aqui para esta passagem ela nos convoca você cristão, convoca a mim cristão, que sou cristão, convoca a refletir quem nós somos realmente em Jesus. E não é apenas estarmos dentro da igreja, mas é nós estarmos ligados em Jesus Cristo, estarmos ligados na videira verdadeira. Eu estou vivendo em Cristo ou eu estou apenas praticando uma religião? É uma reflexão que nós precisamos fazer, porque o autoexame traz em nós restauração. Se nós examinamos e refletimos como está a nossa vida em Jesus, nós podemos olhar para nós e ver se nós estamos apenas sendo religiosos, ou se nós estamos realmente vivendo em Cristo. Não é apenas uma religião, não é apenas uma placa de igreja, mas é como nós estamos em Jesus. Como você está em Cristo? Como eu estou em Cristo? A religião mata, Cristo salva. Aleluia. E foi isso que Ele fez em nós, irmãos. Foi isso que Ele fez em mim. Jesus me salvou. Jesus te salvou. Amém? Quando José louvou aquele louvor, irmãos, eu levei a minha vida sabendo que eu ia falar sobre essa questão da restauração e do autoexame. No momento do louvor, eu me autoexaminei e fui lá atrás, alguns anos atrás. E eu retornei a um tempo muito difícil. E quando ele falava que em tudo estava sendo marcado, eu sei que tudo aquilo foi marcado em Deus. E que quando ele estava louvando, eu comecei a olhar a igreja. Eu me lembrei da promessa que Deus fez para mim. O momento mais difícil da minha vida, irmãos, que eu achei que não tinha mais sentido. Deus falou para mim, irmãos, que Ele tinha um propósito ainda para mim. E que Ele iria cumprir esse propósito. E esse louvor, ele me levou lá. E eu me lembrei, irmãos, de todas as promessas que Deus fez. Existe um louvor que fala que nenhuma promessa que Deus faz, ela é quebrada. E quando José estava louvando, eu lembrei disso, que nenhuma das promessas que Deus fez para a minha vida e para a minha família ia ser frustrada, e não estão sendo frustradas. É difícil, às vezes dói, mas quando nós examinamos a nossa vida, nós somos restaurados, irmãos, porque no momento em que nós estamos fracos, a palavra do Senhor, ela mexe com a gente, ela fala com a gente,
ela nos faz transbordar, como fez no domingo aqui. Eu vou finalizar no versículo de número 5 mesmo, irmãos. O tempo já foi. E Paulo, irmãos, quando ele traz essa palavra para Coríntios ali, e eu comecei a meditar nessa palavra, essa palavra falou muito forte ao meu coração. Porque Deus, irmãos, através de Paulo, ele estava mostrando aos Coríntios ali, que Deus, irmãos, estava olhando para eles. As palavras de Paulo ali com carinho e correção para aquele povo, era Paulo dizendo assim: olha, Deus está olhando para vocês. Independente se vocês estão me aprovando ou não, isso não importa, o importa é que vocês estejam bem, porque Deus está olhando para vocês. Paulo, ele estava trazendo justamente essa palavra, ele estava falando justamente isso para eles. Se vocês seguirem ali depois, no estudo, vocês vão ver isso. Vocês vão ver que Paulo, ele está assim, dizendo a eles: olha, não importa o que acontece comigo, o que importa é o que Deus está querendo fazer na vida de vocês. E eu entendo isso, irmãos, que muitas vezes não é sobre nós, mas é sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, é sobre a noiva de Jesus, e às vezes nós achamos que é sobre nós. Por isso que eu falei, meus amados, que quando existe um pecado dentro da igreja, a igreja sofre, mas quando o pecado é revelado, ou quando se pede o perdão pelo pecado, e quem perdoa pecado é Deus, há restauração, irmãos. Há restauração para a sua vida, há restauração para a vida da pessoa que pecou, há restauração dentro da igreja, como eu já disse aqui. E eu, irmãos, meditei nessa palavra e olhei para essa palavra e eu senti muito forte o poder de Deus sobre ela. Não só da minha vida, mas para a igreja. Então que eu e você, nós possamos fazer essa introspecção, olhar para dentro de nós, e com carinho, receber e saber que Deus está tratando a cada um de nós com muito amor. Deus não está falando conosco, irmãos, nessa noite, nessa oportunidade, querendo, que nós sejamos condenados, não, muito pelo contrário. Ele está olhando para nós e dizendo assim: eu quero restaurar você, eu quero te colocar de pé, eu quero fazer você mais do que vencedor, eu quero derramar sobre você bênçãos sem medida, e isso só depende de você. Quando eu estava ali, naquele monte, no ano de 2018, e Deus falou para mim: volta. Eu quero restaurar a sua vida, eu quero restaurar o seu ministério. Eu tenho algo para fazer através de você. Deus está fazendo. E eu creio que Ele ainda vai fazer muito mais, irmãos. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O versículo de número 8 diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se aquilo que ele falou, talvez eu duvidei, hoje eu vejo a verdade dele, irmãos, na minha vida. Hoje eu vejo a verdade daquelas palavras que ele falou para mim ali, num dos momentos mais difíceis da minha vida.
nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E eu falo para você, essa verdade é Jesus. E esta verdade está presente aqui nesta noite. E eu quero dizer para você, se você quer levar para você essa verdade para a sua vida toda, Deus não ia colocar essa palavra no meu coração à toa, em vão. Ele quer restaurar vidas aqui. Eu gostaria que você se colocasse de pé, meus amados. E se alguém sentiu essa palavra tocando dentro de você, assim como ela tocou no meu coração, e você sente que você precisa realmente fazer essa autoanálise, olhar para dentro de si, essa introspecção, e fazer esse concerto com Deus. Irmãos, não é concerto com o homem, nós não fazemos concerto com homem nenhum. O meu concerto foi com Jesus, o meu concerto foi com Deus. O seu concerto também não será com o homem, o seu concerto será com Deus. Essa restauração da sua vida, da sua família. Se você quer isso para a sua vida, irmãos, porque o que Deus fez na minha vida naquele dia foi justamente isso. E hoje, nesse louvor, eu me lembrei muito, muito disso. E eu vi o quão grande é o amor de Deus, irmãos, para com aquele ao qual Ele quer levantar. Então, se Deus nessa noite tocou no seu coração e você sente que você pode ter essa restauração hoje, na sua vida, na sua casa, na sua família, eu quero convidar você para vir aqui à frente, eu quero orar por você. Porque se Deus falou essa palavra de restauração, de autoexame, eu quero orar pela sua vida. Se tem alguém, eu gostaria que você viesse aqui à frente e nós vamos orar por você. É uma palavra, irmãos, que mexeu muito comigo, muito mesmo. Alguém que quer vir, quer ter essa transformação. E como eu disse, irmãos, não sou eu que faço. É Deus. E quem mexe tudo em nós é o Espírito Santo. É Ele. E é por causa dele que eu estou aqui. E posso dizer que é por causa dele que você está aqui. Isso. Se há mais alguém que você possa vir, o Ministério de Louvor vai estar louvando a Deus. E eu quero orar por você. Isso. Som. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu
Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. sonda-me, Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, né? Por essa palavra, né? Glórias a Deus. Gálatas 2,
e o verso 20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Ou seja, a graça do Senhor, né, está sobre as nossas vidas. Jesus morreu por nós. E que a cada dia examinemo-nos, para que nós venhamos a ser mais parecidos com Ele. Amém? Glória a Deus, né, por mais essa oportunidade. Amanhã haverá aqui a oração, né? Você que pode, e se não pode também, esforce-se para estar aqui, né, para estarmos orando, buscando a face do Senhor aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. No próximo domingo, o que vai ter, Vitinho? É a ceia do Senhor, né? Então, que estejamos aqui no próximo domingo para celebrar a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Amém? E domingo pela manhã, escola dominical e os demais trabalhos continuam. Na sexta-feira tem o Conexão, enfim, acompanhe ali pelas redes sociais a agenda, né, dos trabalhos aí semanais e esteja presente, né, naqueles que você tiver condições, em nome de Jesus. E sábado, meus irmãos, haverá o Viva Vida, né, ali no recinto da Festa da Soja, né, nós não teremos trabalho aqui na igreja, então você também que puder, esteja ali, né, vamos estar ali em comunhão com as demais igrejas, né? A igreja do Senhor estará reunida ali naquele lugar, amém? Estaremos nos confraternizando, né, com os nossos irmãos e adorando ao Senhor naquele lugar, amém? Glória a Deus. Então são esses os recados, nós estaremos indo para as nossas casas abençoados, amém? Levante suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e digamos amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.